Olá, amigos do Esporte em Debate. Estamos de volta, sempre com destaque esportivo aqui na TV Assembleia. Toda segunda-feira nós temos um encontro marcado às 8 da noite e às terças-feiras em 2 horários. O esporte aqui, gente, sempre em dimensão maior na sua televisão. E olha só, o Esporte em Debate de hoje está imperdível e você vai ver. Sampaio perde para o Avaí em Santa Catarina e volta à lanterna da Série B. A expectativa para o início da segundinha do futebol maranhense. Uma entrevista exclusiva com o presidente do Conselho Deliberativo do Maranhão Atlético Clube, Carlos Mendes. Ele fala sobre o aniversário de 86 anos do Bode Gregório e conta histórias imperdíveis do quadricolor. Tudo isso e muito mais você encontra no Esporte em Debate, que já está no ar. E começamos o Esporte em Debate destacando a divisão de acesso do futebol do Maranhão. A segundinha que vem aí, a partir desta quarta-feira, 6 equipes buscarão o título e somente o campeão estará na primeira divisão do futebol do Maranhão em 2019. Estou aqui recebendo já Gregório Dantas, do Esporte em Debate. Tudo bem, Greg? Tudo bem, Juninho. Prazer. Observe que eu falei, o prazer é meu. Observe que eu falei 6 e não 7. É, rapaz. Se falou em 9, de repente se escreveram 7. E na hora de começar, veio aí uma bronca em relação ao Sabiá, um empresário, né, de fora do estado do Maranhão, prometeu mundos e fundos, não cumpriu, aí agora o Sabiá não tem condição de botar o time em campo, aí caiu fora. Mas a gente tem antecipado isso aqui, né, Juninho? É verdade. Falei aqui falta de aviso, não, é que não foi. A gente estava falando há muito tempo sobre essa segunda do futebol maranhense, tivemos várias experiências já em edições anteriores de anunciar 5, 6 equipes, na hora de ter apenas 2. Já tivemos essa experiência? Já, várias. Então, é uma coisa que era mais ou menos previsível, não é coisa nova aqui no Maranhão. Podia ter acontecido, como aconteceu. Eu separei aqui algumas informações importantes sobre a segundinha, Julinha. Você lembrou muito bem. Tínhamos, além das equipes participantes, mais 2 equipes, que era o Sabiá, que acabou desistindo agora no dia 18, né, através de ofício, encaminhado à FMF, e o Boa Vontade. Dessa forma, Julinha, só sobrou Expressinho, Pinheiro, Juventude, Chapadinha e Timon. Anteriormente, também tivemos vamos dizer ali, um anúncio, né, que poderiam ter participado também, o Tupã e o Americano. Foi ventilada a participação dos dois. Do Tupã e do Americano, como também o interesse do Balsas, né, que não apresentou comprovante de pagamento, então logo no começo foi eliminado, e o Babaçu também. Então, tinha muita expectativa com uma segundinha que seria grande, né? Mas agora não. Acabou a realidade até o momento, né? Nesta segunda-feira, para quem está assistindo o programa da reprise da nossa terça-feira, temos 5 equipes apenas, né? Lembrando, mais uma vez, Julinho, que o campeonato... 5, porque o Boa Vontade também em cima da hora, né? Isso, o Boa Vontade desistiu. Lembrando, mais uma vez, que a competição começa no dia 26. Temos aqui já um calendário aqui eu retirei do site da Federação Maranhense de Futebol. Então temos no mínimo oficial, né? De acreditar que isso aqui vai ser cumprido, né? Dia 26, primeira fase, está marcado no estádio Miguel Lima, o jogo entre Timon e Chapadinha. O Timon contratou muitos jogadores do estado do Piauí, né? Às 3h45 esse jogo, só mais uma vez. Contratou muitos jogadores do estado do Piauí. Muitos jogadores se reforçou lá com equipes, inclusive, da capital, Teresina. Né? Exatamente. Teremos Timon e Chapadinha no estádio Miguel Lima no dia 26. Também no dia 26, Juliano, separei aqui, teremos Sociedade Esportiva Juventude, lá de São Mateus, e Expressinho Futebol Clube, jogo 13h45 no estádio Pinheirão. O Juventude de São Mateus está recebendo um apoio fabuloso da Prefeitura. Muito grande. De São Mateus. Contratou uma espécie de seleção do elenco... Moto, do Imperatriz. Isso, né? Jogadores que atuaram em São José, que passaram pelo Sampaio Corrêa. Isso, que não foram aproveitados nos times assim disputando Série B, então todo mundo lá, né? E alguns jogadores com destaque nacional, como o Valber, por exemplo. Exatamente, Valber. Com vários acessos à primeira divisão do futebol brasileiro na carreira. Valber, Rodrigo Ramos, né? Temos lá um time... Betão, Chico Bala lateral esquerdo, então um time lá que e vem para brigar pelo título, para conquistar o título. Favorito, acho que você compartilha dessa ideia. No dia 27, encerrando a primeira rodada, teríamos, né, Sabiá e PAC, né, o nosso querido Pinheiro Atlético Clube da cidade de Pinheiro, no estádio Duque de Caxias, na cidade de Caxias, 13h45. Com a desistência do Sabiá, Jurinha, o que aconteceu foi o seguinte: não foi retirado da tabela. Tem que fazer um remanejamento. Mas não foi retirado da tabela, mas de acordo com a federação é o seguinte: não foi retirado da tabela e cada jogo vai ser 3-0 para o adversário.
as equipes não vão precisar se deslocar. WO, né? Vai ser o WO. A presidência não vai precisar se deslocar para a cidade de Caxias, mas já vai saber que está 3-0, que foi como a Federação Maranhense encontrou. E começar uma competição assim não é legal, né? Claro que não, pô. Isso aí não existe. As informações sobre a segunda são essas, nós esperamos que dê certo. Eu espero também, Juliano, que não desista mais ninguém, né? Até quarta-feira, dia 26. E que se cumpra as regras do jogo. Que se cumpra as regras do jogo, exatamente. Por aí. Série B agora do Campeonato Brasileiro. O Sampaio Corrêa, olha, frustrou as expectativas do jogo que teve pelo Campeonato Brasileiro da Série B neste final de semana contra o Avaí, que lutava para chegar ao G4. O Tricolor até que fez um bom jogo, principalmente no primeiro tempo. Abriu o placar com Eloy, marcando para a representação tricolor, né? Mas depois veio o segundo tempo, foi bonito o gol do Eloy, né? Mas veio o segundo tempo e o Sampaio acabou sofrendo uma derrota, mas olha, uma derrota daquela de doer a cabeça, né? Porque você vencia por 1-0, jogando bem, criando boas oportunidades e de repente toma de 3, né? Foi uma derrota cruel, pesada para o time do Marcinho, que vinha dessa derrota de uma vitória, né, diante do Fortaleza. Vitória expressiva, aqui em São Luís, o líder da competição, né, o Fortaleza, e de um empate sem gols com a Ponte Preta fora de casa, lá em Campinas. Então o Sampaio estava, vamos dizer assim, encaminhando uma certa melhora na competição, mas esse resultado de 3-1 foi muito pesado para a equipe para a Bolívia Querida. Como o Jurinho já destacou, tivemos o gol do Eloy logo no começo do jogo. O Sampaio estava jogando muito bem, já a gente fala sobre isso. Aí depois, Jurinho, no segundo tempo, logo, se eu não me engano, foi aos 27 minutos, aí tivemos o gol de empate do Avaí com o Getúlio, que tinha entrado no segundo tempo. Depois, aos 31, gol do Matheus Barbosa. E no final do jogo, ainda deu tempo do Renato fazer o terceiro gol. Agora eu vi, as modificações foram cirúrgicas processadas pelo velho Geninho, né? E deu tudo certo. Geninho. Como ele mudou o panorama da partida no banco, né? Não, mudou tudo. Esse Getúlio, por exemplo, que fez o gol de empate, estava no banco, entrou. Se eu não me engano, ele entrou no lugar do Marquinhos, que estava cansado. Marquinhos, aquele mesmo, viu, que jogou no São Paulo. Veterano. Veterano da capitão ídolo da torcida do Avaí. Ídolo da torcida, já vários acessos lá, né, conseguindo com o time do Avaí, muitas temporadas lá. E estava jogando bem. Na verdade, é o seguinte, o Sampaio jogou bem o primeiro tempo da partida. Até o momento desse primeiro gol no segundo tempo. Aí a coisa desandou. O Marcinho começou a mexer no time, errou, né? E a resposta não foi não veio. Ele tirou o Bruninho, botou o Elton Rato, fez algumas mudanças ali que não surtiram efeito. E o Sampaio desandou mesmo. Foi rapidamente, questão de 5 minutos, o Avaí virou o jogo e no final sacramentou. O Sampaio tentou explorar, dar algumas estocadas no segundo tempo, mas não deu certo. O Avaí, depois que fez 2-1, começou a jogar no contra-ataque, que é normal, né? Se retrai, tá jogando em casa. Esperou o Sampaio sair mais. O Sampaio esperou sair, tava jogando no contra-ataque, aí tanto que deu certo. Deu certo, matou no último minuto. Embora tenha jogado principalmente o primeiro tempo muito bem, mas o resultado sem sombra de dúvidas, né? Terrível. Muito duro, terrível. Resultado terrível. E agora o Sampaio está na lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. E não tem tempo a se lamentar, porque já no final de semana enfrenta a equipe do Oeste, que venceu na rodada, né? Venceu na rodada. E vinha de uma temporada, vamos dizer assim, dos últimos jogos ruins, o Oeste consegue se recuperar vencendo na rodada. O Sampaio encara o Oeste justamente no sábado, dia 29. 4h30 da tarde. 4h30 da tarde, na Arena Barueri, lá no interior do estado de São Paulo, né? Encara o Oeste. Falando especificamente da relação Sampaio com a tabela do Campeonato Brasileiro, nós podemos dizer o seguinte. Antes do Sampaio, eu queria destacar, esse resultado do Avaí foi importantíssimo. O Avaí tinha que ganhar esse jogo, porque com a vitória... voltar ao G4. Voltou ao G4. O Avaí, porque tem muita gente que fala assim, o Sampaio vai jogar contra o Avaí, perde, vai jogar contra o Avaí, perde. O Avaí é um time bom, Jurinho. Bom, está no G4 da competição. Ora, e a diferença um objetivo bem diferente do Sampaio. E a diferença do placar de 3-1 é mais ou menos a diferença mesmo dos times em campo, da qualidade técnica dos times, de entrosamento dos times. Além disso, do momento que vive. Do momento. É um time que está no G4 da competição, olha aí, com 45 pontos, apenas 1 ponto do Goiás, que é o segundo. Ou seja, o Avaí tem 45, CSA 46, Goiás 46 e o Fortaleza líder com 50. Então, o Sampaio não perdeu para qualquer um. O Sampaio perdeu para um time bom, bem treinado pelo Geninho, experiente, já foi técnico de seleção brasileira, oportunidade, né? Cumpriu ali uma tabela. Então, dá tudo certo. Deu tudo certo ali para a equipe do Avaí. E agora, Greg, o Sampaio vai ter a volta de alguns jogadores importantes, né? Como Adilson Goiano, né, que cumpriu suspensão imposta pelo STJD. Sim. Para uma decisão contra o Oeste, o Sampaio vai ter que trazer ponto, né?
Sampaio tem que trazer pontos. Com essa vitória do Oeste, você bem já destacou, o Oeste conseguiu chegar à 10ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série B, né? Tem 38 pontos nesse momento. O Sampaio tem 25 pontos, né? Tem 13 pontos a menos, assim, matematicamente falando. O Sampaio cai para a lanterna da competição, porque o Boa conseguiu empatar, né? Empatou sua partida, foi para 26 pontos. O CRB tem 30 pontos, né? Na 18ª colocação, o Juventude 31 e o Paysandu 31. O Sampaio ainda deu sorte, porque o Brasil perdeu em casa, né? E o Paysandu empatou, não conseguiu vitória. Então ficaram estacionados ali nos 31 pontos. E aí a diferença do Sampaio para o Paysandu ficou, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento, ficou nos 6 pontos. Se tem ganho o jogo, 3 pontos a diferença, né? Chegaria aos 28 pontos, passaria o Boa, ficaria na 19ª colocação e ficaria a 3 pontos. Mas era uma missão muito difícil ganhar o Avaí lá, não é verdade. Qualquer coisa assim simples, não. Faz parte, né? Faz parte. O Sampaio, na realidade que o Sampaio vive nesse momento, perder para o Avaí lá não é um resultado anormal, é um resultado que é até, vamos dizer, entre aspas, seria previsível, porque você está jogando o último colocado, né, contra uma equipe que está indo para o G4. Então, é um resultado até previsível. Há uma diferença, né? Muito de quilate técnico muito grande. E de momento também. Muito grande. Na Série B. E aí tem isso, né, Jurinho? Oeste e Sampaio, 4h30, a torcida lá na Arena Barueri. E depois, no dia 2, terça-feira, aí o Sampaio volta a jogar aqui em São Luís, eu separei aqui, Castelão, 7h15 da noite, Sampaio e Figueirense. É isso. Não precisa dizer que é decisão, né? Não, decisão total, o Sampaio tem que ganhar o jogo. É verdade. Depois do intervalo, o destaque para o aniversário de um dos mais importantes clubes do futebol do Maranhão e da região. O MAC, o Maranhão Atlético Clube, completa hoje 86 anos. E uma entrevista você vai ver, exclusiva com o presidente do Conselho Deliberativo do Bode Gregório, Carlos Mendes. Segura aí que daqui a pouco a gente volta. Já estamos de volta com o Esporte em Debate. E olha, num dia muito especial para uma das mais importantes agremiações do futebol nordestino e, por que não dizer, brasileiro. 24 de setembro, gente, é dia de fundação do glorioso Maranhão Atlético Clube. Um time de muita tradição, um time que sempre encantou e que sempre deu ao seu torcedor status de um time com grandes resultados dentro de campo, com uma diretoria sempre que trabalhou com chamados pés no chão, de forma transparente, e que ao longo do tempo, é claro, que solidificou ainda mais esse trabalho e consolidou, principalmente no coração da grande nação atleticana, do povão atleticano. Para falar sobre esse aniversário, estou aqui com o presidente do Conselho Deliberativo do Maranhão Atlético Clube, o Carlos Mendes. Ao passo que o Maranhão completa nesta data 86 anos, o Carlos Mendes está prestes a completar 51 anos de dedicação ao glorioso Maranhão Atlético Clube. Primeiro, parabéns, né, por esse aniversário do clube, por manter vivo esse time que é emblemático e é um time do coração do maranhense. Quando a gente fala do coração do maranhense, Carlos Mendes, estou falando porque se a gente conversar com os torcedores que não são do Maranhão Atlético Clube, torcedor de moto, do Sampaio, ele vai sempre dizer que o segundo time dele é o Maranhão. Graças parabéns. Muito obrigado. Obrigado, parabéns. Ontem, sexta-feira, pedindo jornalista. Espero que haja sempre sucesso e que nós possamos aumentar cada vez mais o nível e a luta do jornalista em prol do esporte maranhense. O que quer dizer 86 anos do Maranhão Atlético Clube? Olha, o que marca o aniversário do Bode? Olha, para mim, meus companheiros, e acho também a torcida atleticana, velha guarda, a jovem de hoje, muito mudou. Porque o futebol maranhense era um futebol que tinha nomes locais, certo? Que jogavam por amor. Jogadores que passavam 10 anos no clube, jogadores que nasceram no clube e morreram, aposentados no clube, e até hoje se mantém esse entrosamento de diretoria e ex-atletas do Maranhão e dos atuais. Carlos Mendes, para quem vive uma história de 51 anos dentro do clube, como o Maranhão Atlético Clube, que nasceu em 24 de setembro de 1932 e foi justamente uma cisão, uma dissidência com o Sírio,
alguns dissidentes acabaram montando o Maranhão Atlético Clube. A história contra isso, né, do surgimento do glorioso Maranhão Atlético Clube. O Bode Gregório, o Demolidor de Cartazes, o Macão, o Machão da Ilha. Qual foi o quadricolor da ilha? Qual foi o melhor time que você viu jogar do Maranhão? Para mim, foi 70. Formou-se um quadro muito homogêneo, um time, alguns de fora, pouquíssimos. Aquele time que tinha o Lunga? O Lunga, grande goleiro. O Maranhão fez história do nosso futebol. Morreu há 3 anos atrás, mas sempre em contato com os nossos dirigentes, seguindo passo a passo a vida do Maranhão. 79 também foi uma grande equipe montada. Não, foi, né? Realmente que foi, talvez o pessoal esqueça, foi uma campanha memorável. Certo? O Maranhão foi uma campanha, a primeira do Brasil, falo hoje, mas na nossa época, em 79, foi muito mais importante, certo? Pelo espaço do Senado Nacional e que o Maranhão participou. É inegável, presidente Carlos Mendes, que dos clubes do futebol do estado do Maranhão, o que tem o melhor e mais valioso patrimônio é o Maranhão Atlético Clube, com a sede do Parque Valério Monteiro, ali na Coama. A gente pode dizer centro da cidade de São Luís. Vale muito. No coração de São Luís. Como é que foi construída essa sede do Maranhão? Olha, isso foi em 1970, os abnegados, que eu não posso deixar de citá-los, porque foram eles que iniciaram juntamente. Eu, Coronel Goulart, o Jurandir Brito, Josemar Raposo, o Mário Lambeiras, o deputado Paiva Serra, Adail, e outros que eu no momento me esqueci, mas que tiveram a ideia, e o Jurandir Brito, nosso presidente, comprou o terreno para ele, pessoalmente. E nós então pedimos a ele que nos vendesse, então nosso Maranhão. Disse, não problema nenhum, o Maranhão me paga em títulos, que foram 50 títulos do Maranhão. Então, na minha opinião, inclusive o parque, que hoje se chama Valério Monteiro, merecedor também desse nome, mas deveria ser Jurandir Luiz de Brito, que foi ele realmente que deu o passo inicial e cedeu aquele terreno para que comprasse dele, e nós realmente pudemos que formar esse grande patrimônio. E o outro lado do clube tem a parte social e a parte esportiva. A parte social, quem comprou aquilo foi alguns abnegados que fomos indenizando pulseiros de lá existentes. Eu, Leonardo Oliveira, Goulart, Paiva Serra, Mário Lambeiras, Josemar e outros aí, Guterres, os Guterres também, que tiveram grande parcela nessa história do Maranhão, e nós realmente construímos aquele patrimônio. E aproveitando a deixa, eu quero explicar bem uma coisa sobre o nosso patrimônio. O Maranhão não vendeu nenhum palmo de seus terrenos. O Maranhão fez uma parceria com a construtora João Vicente. Nós cedemos aquela parte onde hoje é o Max Center. Aquelas lojas do Max Center. Nós fizemos ali uma permuta, que o patrimônio, em termos de imóveis, é muito maior do que o terreno nu. Então não vendemos nada. Presidente, a propósito, até um certo momento se falou em que o Maranhão poderia abrir mão daquela sede na Coama, a parte esportiva, e treinar, né, em um outro CT, poderia ser alugado, ou esse time de comodato lá com o Passo do Lumiar, para ir poder ter o seu dia a dia lá de treinamentos, em um projeto imobiliário. Isso não deu certo, em que pé ficou? Não, infelizmente, a construtora ela não pôde cumprir, porque entrou a crise imobiliária aqui no Brasil, que até hoje perdura. Ele não pôde iniciar nem concluir dentro do prazo que estipulava o contrato, certo? Que eram 30 meses mais 6. Como ele não cumpriu o contrato, deixou de existir, viu, essa parceria e o futuro contrato, que hoje, na minha concepção, não interessa mais ao Maranhão fazer permutas, porque você está provado que Até porque você sair de casa, da casa própria, para ir para uma casa alugada, né? Não tem sentido nenhum. E além disto, fazer uma permuta por apartamentos vai ter uma estrutura de cobrança, uma estrutura realmente grande para poder administrar esse setor imobiliário,
E a crise vem, e aluguel hoje, a minha concepção, pessoalmente, é do Maranhão, minha, eu acho que não é nenhum negócio. Presidente Carlos Mendes, o zelo pelo qual os dirigentes do Maranhão têm com aquele patrimônio, ele impede que o clube possa dar saltos maiores para não perder esse patrimônio? Quando foi comprado, nós pensamos que fosse dar um salto, mas tornou-se, ao longo do tempo, um elefante branco. Por quê? Caríssimo a manutenção. Um terreno daquele tamanho imenso, que vale hoje um bom dinheiro no Maranhão, é difícil você conseguir. E o clube não tem receita, né? Não tem receita de maneira nenhuma, certo? E sócios, hoje em dia, se não me falta a memória, só tem 6 em dias. 6 sócios? 6 dias. Porque existe em São Luís, não sei se está acabando já isso, acabou o clube social. É verdade. Isso existe. Líder, Jaguarema, tudo faz foi parte do passado. Então o pessoal prefere hoje ir à litorânea, ou ir ao seu sítio, Ribamar, Raposa e outros lugares, do que ir para tomar um banho de piscina. E você criar uma estrutura tipo da BB, um tobogã, toda aquela estrutura, Parque aquático. tudo ali, é muito caro. A não ser que exista uma parceria com uma empresa que queira fazer isto, não para tomar conta do patrimônio, mas para gerir esse setor e também participar dos lucros, certo? Mas tudo isso é a coisa a pensar, porque o maranhense gosta muito de interpretar as coisas erradas. Já me chamaram de ladrão, outros dirigentes também nós chamam de ladrão, safados, porque nós não vamos simplesmente vender o terreno do Maranhão para fazer um time de futebol. O futebol é momentâneo, é um ano, certo? E o patrimônio, ele vai embora. Carlos Mendes, o Maranhão tem 15 títulos estaduais na sua história. Mas foi na década de 90, e a época presidido pelo França Dias, que conquistou um tricampeonato histórico, inédito, não é? Até hoje. 1993, 94, 95, com alguns dos jogadores que mais tarde estariam na seleção brasileira, não é? Como o Jacques, por exemplo. Você vê, porque havia um trabalho de base, certo? Os jovens do Maranhão, 17 anos, já ganhavam alimentação, ganhavam um salário. O Maranhão foi 10, 11 vezes campeão do aspirante. Campeão. Hoje não dá mais para fazer isso, né? Para você ter, na minha opinião, uma estrutura é mais cara do que o profissional. Para manter a base. Quer dizer, uma base condizente com aquilo que exige o futebol. O atleta, certo? Tem que dar almoço, tem que dar lanche, cobrar colégio. Você não pode simplesmente querer formar um atleta sem ele ter uma formação de estudo também. As coisas são paralelas. Carlos Mendes, o tempo hoje está passando. Eu vou fazer perguntas rápidas para respostas bem objetivas, me aproveitando aqui da sua presença, que para nós é motivo de muita satisfação e alegria. Um homem que tem uma história de 51 anos dentro de um clube, não é? É uma história que é muito rica e importante para o desporto maranhense, até porque o Carlos Mendes se trata de uma reserva moral do esporte maranhense. Eu penso assim. Presidente, o estágio hoje do futebol do Maranhão, qual é? Falido. De quem é a culpa? Federação e dirigentes. Dos clubes, inclusive? São empates, são porque concordam com o que está vendo. O que fazer para mudar? É só mudar tudo. Tem que mudar tudo? Dirigentes, federação. Onde entra o torcedor? O torcedor também tem seu direito de reclamar. Só que ele tem que entender que nós temos uma crise que vai perdurar, na minha concepção, mais 10, 15, 20 anos. Ninguém se iluda que vai acabar essa crise agora, não. Vai piorar. Qual é o futuro do Maranhão Atlético Clube? Olha, parar para acertar, pagar nossas dívidas, para não perdermos o pátio. O Maranhão deve quanto hoje? Aproximadamente. Hoje deve dever uns 200 mil reais, 300. E se falando de futebol brasileiro, é claro que a nossa realidade é outra, mas é uma dívida pequena, né? Mas olha, para tirar essa,
O Maranhão está tirando o dinheiro do patrimônio dos aluguéis para que é irregular, não deveria haver isto, para suprir despesas do futebol. O que o Maranhão Atlético Clube quer dizer na vida de Carlos Mendes? Olha, não é só na minha vida, nós temos no Maranhão lá uma gama de dirigentes realmente que vivem aquilo, amam o Maranhão, idolatram o Maranhão. É por isso que o Maranhão tem MAC, meu amado clube. E ali, graças a Deus até hoje, não vi nenhum dirigente de 68 para cá que se aproveitasse do clube. França Dias, o Robson, o Antônio, o João Vicente, que entrou por último, certo? No Maranhão, o amigo que entrou por último. Então ninguém foi ali com o intuito de tirar dinheiro ou usufruir. A prova é que o Maranhão, nenhum dirigente comprou imóvel no Maranhão. Presidente Carlos Mendes do Conselho Deliberativo, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu gostaria que o senhor fizesse um favor. Desse um abraço em toda a diretoria do Maranhão, em todos os conselheiros do Maranhão Atlético Clube, a torcida do Maranhão, que tem jornalista que não diz o time que torce, eu acho uma grande hipocrisia. E eu já nasci atleticano. Não tem como, tá na É por isso pele, que você é homem sério. tá na alma. Tá Por isso entendendo? você é sério. Um grande abraço. Muito obrigado. Que veio mais outros adversários e que o Maranhão possa continuar existindo na vida de todos nós maranhenses. E na minha principalmente. É muito especial, agradeço o convite, espero que todos os torcedores do Maranhão tenham fé. Nós, dirigentes, não podemos ser torcedor, temos que ser dirigentes. Nós temos que separar a paixão da razão. E às vezes isso incomoda o torcedor, por certa razão, porque ele quer ver o bode em campo, certo? E às vezes não pode estar. Parabéns, Macão. Muito obrigado. Maranhão, Atlético Clube, o teu nome é virtude, é muita grandeza, é emoção. Maranhão, bandeira do norte, do nosso esporte és uma consagração. Maranhão, a tua história, na nossa memória sempre há de existir. Demolidor de cartazes, com os teus 11 ases, és um astro luzir. Pelas taças que já conquistaste, nas contendas que ganhaste, o teu nome cresceu. É Maranhão, esquadrão de 4 cores, reunindo valores que a glória te deu. Maranhão, Atlético Clube. 86 anos, 86 a gente viu o anos. Carlos Mendes, que há 51 anos, né, participa do Maranhão Atlético Clube, da diretoria, como torcedor, como amante desse clube, né? É verdade. De tantas glórias, de tantas tradições. Maranhão Atlético Clube, 86 anos. É. Uma data bonita e importante, né? Não, Maranhão bonito, faz hoje. bonito, importante, merece todos os parabéns, né? As comemorações e um Maranhão de tanto torcedor aí que é, vamos dizer assim, torcedor importante, né, Juninho? Inclusive o nosso diretor de comunicação O Edwin aqui, o Jenkins. Edwin Jenkins. Torcedor de ir pro estádio. né? É, não, esse aí Comparecer, tá comprar lá ingresso. todo dia lá, na época de Nhozinho Santos, então ficava ali no Alambrado. Eu É verdade. cansei de ver ele lá no Alambrado de Nhozinho Santos, acompanhando o bode. É, o Carlos Mendes, como você já destacou, 51 anos à frente, ninguém melhor que o Carlos Mendes, né? Pra contar essa história pra do falar Maranhão. de Maranhão Atlético Clube. Você viu que ele falou? Os melhores times que viu jogar, Vi. destacando o time de 70, o time 70. de 79, né? 1979. Da década de 90 do tricampeonato O também. tricampeonato inédito que o Maranhão tem, histórico. Levou vários 1993, jogadores, né? 94, 95. Para a seleção brasileira. Vários jogadores daquele time ali conseguiram. O né? Jacques, por exemplo, saiu daqui, foi para o esporte, do esporte para o Palmeiras. Palmeiras, do Palmeiras foi parar na seleção brasileira. Exatamente. Então, Trabalhou com o Luiz Felipe Scolari, né? isso, Maranhão de muitas glórias, parabéns, muito mais do que merecido. O Maranhão né? da Dona Sebastiana, né? Da dona torcedora símbolo, Torcedora né? símbolo, né? Torcedora Que símbolo. nos deixou, tá no andar de cima, mas Recentemente. tem uma história de amor com o Maranhão Atlético Clube incrível, né? Exatamente. Fica aí nossos parabéns para o Maranhão Atlético Clube nesse 24, né? 24 de setembro, 86 anos de glória do Bode Gregório. O Parabéns. Maranhão que vai disputar o torneio seletivo, É, né? Está rapaz. inscrito. Mas teve o Carlos Mendes aí, né? O Carlos Mendes não concorda É. muito com o Maranhão disputar dessa forma. Porque Isso. o MAC, a diretoria atleticana,
Eles entendem que o Moto, por ter sido campeão do estado, tem vaga assegurada. Sim. O Imperatriz, que foi vice, mas está na Série C porque ascendeu, o terceiro colocado foi o Maranhão. Então, o entendimento do o Carlos MAC Mendes, né? entende, né, que essa vaga deveria ser. Ele não concorda com ter que disputar um torneio seletivo. Né? Só que foi acertado, né? Ninguém pode dizer. O Maranhão até foi contra na época. Foi contra, foi voto vencido. Foi voto vencido. Foi voto vencido porque os outros todos acertaram. Mas quando você vota contra, você tem o direito de respaldo. De reivindicar. A maioria foi, mas nós votamos contra. Isso, tem respaldo para dizer que foi contra, mas tem a competição. Tá feito, não sei. Tá feito. Tomara mas que a história do Maranhão é uma história de um clube, por exemplo. Sempre quando se fala em organização, em estrutura, em time que tem lucidez por parte dos seus dirigentes, verdade. Transparência e tudo, se fala muito no Maranhão Atlético Clube, né? Porque ao longo do tempo, você não vê escândalos com o Maranhão Atlético Clube, você não vê um time enxovalhado, não vê. Não. Há uma cobrança por parte da torcida, e essa torcida que, na verdade, precisa ser cobrada também, né? Porque não vem comparecendo. Você viu que ele falou o número de sócios que o Maranhão Quanto era, gente? 6? Que pagam em dia? Foi, né? 6, foi? 6. Foi isso mesmo, né? Menos de 10. Menos de 10, rapaz. Que é uma realidade hoje no futebol do Maranhão. Lá fora, os sócios estão realmente mantendo os clubes. Mantendo os clubes. E aqui não, né? Não, aqui primeiro, que a torcida nem está indo para o estádio, né? Não verdade. É só do Maranhão, não. Não, Sampaio, Moto, Imperatriz. Imperatriz está deixando muito a desejar. O Maranhão passa por uma dificuldade financeira, mas é leve, né? Comparado a que você até destacou isso na entrevista. Ele destacou um débito de R$200 mil. Isso, que comparado aos... Que lá se reúne o Carlos Mendes, os outros dirigentes do Maranhão Atlético Clube, Praça Dias, né? Os dirigentes do BOD, e eles conseguem, né, se cotizar e resolver a situação. Claro, consegue. Então, um clube como o Maranhão, tem 86 anos, isso é uma glória. Sim. O que tem para pagar é 200 mil. Aí você olha para alguns clubes aqui do estado do Maranhão, você vê a situação de débito. Quebrado, né? assim, quebrado, com um rombo gigantesco nas finanças. Outro dia eu vi o presidente do Moto falando que recebeu o Moto na situação de mais de R$1 milhão de débito. Complicado, né, Jurinho? Mas o que eu gostaria de destacar do Maranhão, encerrando aqui meu comentário, é esse fator do saneamento. Ninguém nunca viu o time do Maranhão inventando, né? Vou contratar um medalhão e não sei o quê. Como o Moto fez algumas temporadas, inclusive na anterior, que não tinha condição de pagar o salário, como não pagou, e aí se complicou muito, né? Gera um ambiente de um clima ruim. O Maranhão não tem isso, não. O Maranhão não tem isso, sempre trabalha com o diretoria do Maranhão é sempre equilibrada. E para mim tá de parabéns. E o Carlos Mendes tem uma história linda dentro do Maranhão Atlético Clube, de 51 anos, né? Um cara que está ali apoiando a todos os dirigentes. Você vê que hoje o presidente é o Antônio Macedo, mas a diretoria toda apoia. Né? Sim. Chega junto, não tem aquela história de o cara ser presidente, como acontece em outros clubes, deixa ele sozinho, vai embora, não, te vira bate aí, no ombro, rapaz, vai lá. Te vira aí. Não, o Maranhão tem sempre aquele grupo que tá lá apoiando junto e tal, não tem aquela disputa interna que prejudica o time, não tem muito isso não. Então, pelo menos caminha de um jeito certo, falta levar a torcida para o estádio e voltar a conquistar título, né? Eu acho verdade, que essa parte que tá faltando. É o principal. Exatamente. Parabéns, Bode. Gente, chegamos ao final do Esporte e Debate de hoje. A gente tem sempre esse encontro marcado às segundas-feiras, às 8 horas. O tempo menor hoje do programa, desde que estão sendo veiculados a propaganda eleitoral gratuita. Então, diminuiu para 30 minutos. Mas após a propaganda eleitoral gratuita, a gente volta com o horário normal e com o tempo também normal, né, Greg? Isso, Os canais de interação aqui para que o público possa participar, Greg. Pois é, o telespectador pode contribuir com o nosso programa através do nosso canal de interação. Primeiro é o nosso site, que é o al.ma.leg.br/TV. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269-3028. Nosso WhatsApp que está passando aqui embaixo da sua tela. E amanhã, nesta terça, nosso programa completo, bonitinho, na íntegra. Você vai comentar, curtir, compartilhar no nosso Facebook da TV Assembleia. Grande abraço, Greg. Sempre Valeu, um prazer estar com você. Gente, um forte abraço e o Esporte e Debate fica por aqui. Até a próxima. Valeu, galera. Tchau. Parabéns, Mike. Parabéns, Bode Gregório.